Muito bem, vamos fechando essa conversa, a última parte do vídeo. Gente, a questão é a seguinte, eu estava falando para vocês justamente sobre o que seria a criação das ciências pós-modernas. Não é que as ciências, quando elas são estabelecidas, elas se autodenominam pós-modernas. Elas são reconhecidas como pós-modernas por pensadores que depois vieram e as entenderam como tal. Logicamente que existe um monte de possibilidades de pensarmos nessas ciências pós-modernas que dialogam entre várias áreas, inclusive com áreas não científicas. Por exemplo, existem pensadores que vão dizer que não há uma pós-modernidade, uma modernidade, sim pensamentos estruturais e pensamentos pós-estruturalistas, que para você pensar o mundo você precisa pensar na estrutura do mundo primeiro para depois entender as especificidades. É a lógica de você pegar qualquer situação e colocar dentro da caixinha daquela ciência ou dentro da caixinha daquele pensamento, tudo bem? E existem pensadores que não pensam assim, que vão dizer, não é mais necessário eu construir sempre que eu fizer uma pesquisa ou eu fizer uma construção teórica, eu ter que resgatar todo o conhecimento. Eu posso justamente estar buscando nas mais diversas áreas algumas possibilidades para construir pensamentos outros, para construir pensamentos que se apropriam da história do conhecimento e ao mesmo tempo que construam conhecimento novo. Há um pensador jamaicano que acabou se naturalizando britânico chamado Stuart Hall. Stuart Hall é um dos principais precursores dos chamados estudos culturais. O que vem a ser os estudos culturais? É justamente pegar de cada uma das áreas do conhecimento o estudo da cultura. Ao invés de eu pegar somente na antropologia o estudo da cultura e saber como que estruturalmente essa cultura é construída, bem à la perspectiva do Claude Lévi-Strauss, aliás, terminei de ler o Tristes Trópicos do Lévi-Strauss, reler, aliás, faz tempo que eu tinha lido e não lembrava quase nada do livro, é uma coisa maravilhosa também, mas é um pensador estruturalista que vai ficar arraigado na antropologia. O Stuart Hall não. O Stuart Hall ele vai sugerir o campo dos estudos culturais, que vai permitir que pesquisadores das mais diversas áreas elaborem suas temáticas, elaborem suas questões, respondam às suas questões em um diálogo amplo entre as ciências. O Stuart Hall, não sei se equivocadamente ou corretamente é chamado de pós-moderno, mas a perspectiva do Stuart Hall se encaixa justamente naquilo que Jameson, Lyotard, David Harvey, Zygmunt Bauman, Boaventura Sousa Santos, todos esses pensadores da pós-modernidade vão sugerir. De novo, eles não são enaltecedores do pensamento pós-moderno, não é isso. Eles vão pensar essas novas práticas científicas como pós-modernas. Tudo bem? E o Stuart Hall, por exemplo, é um pensador que vai nessa vertente, que vai nessa área. Todos os estudos ligados aos estudos culturais vão nessa área dessa pós-modernidade. E aí nós vamos ter uma discussão muito intensa no que diz respeito Rodrigo, se as ciências não têm a verdade e essa verdade está presente em todos os cantos, então nós podemos dizer que hoje, mesmo as universidades, elas constroem conhecimentos relativos, ao relativismo em tudo. Então, não. A melhor palavra para nós entendermos essa criação do saber a partir do sujeito que faz a pesquisa é melhor do que relativismo, de relativização da verdade. Nós não estamos tentando criar uma relativização da verdade. Nós estamos tentando pensar a partir do olhar do observador. Por que as perspectivas ameríndias, por exemplo, elas são tidas como científicas? Porque são outros olhares sobre o mundo. E como é que eu vou identificar as cosmologias ameríndias se eu não me colocar no lugar do índio, na perspectiva do índio, do povo originário? Como é que eu vou entender a realidade das periferias se eu não me colocar no lugar dos periféricos? Como é que eu vou entender
a perspectiva dos outros conhecimentos se eu não me colocar na posição desses que construíram esses conhecimentos. Então a ideia do perspectivismo é justamente essa, não é relativizar a verdade, mas como que a construção desse saber dessas pessoas, a partir de práticas científicas, ou às vezes não, a partir de práticas culturais, artesanais que construíram o mundo, construíram artefatos, construíram objetos, elas se encaixam na verdade de mundo. Não confundam verdade com discurso. Isso é uma coisa muito importante. Tá? O melhor discurso é a verdade. Pô, cara, isso é sofisma. Isso vem dos pensadores gregos da escola dos sofistas. E não é disso que nós estamos falando. Não é dessas verdades a partir da lábia, da melhor argumentação. Nós temos que ter uma melhor argumentação porque as nossas evidências elas são incontestáveis. E elas são incontestáveis porque a nossa prática ela é minuciosa e a nossa prática ela é minuciosa, a nossa metodologia de pesquisa ela é minuciosa porque ela é herdeira de uma teoria de mundo, de uma teoria conceitual muito bem estruturada. Essa é a questão. Tudo bem? Ah, mas como é que a gente então vai criar uma teoria única? Essa é a questão. A pós-modernidade não está preocupada em criações de teorias únicas de mundo. Ela está preocupada em como essas teorias são construídas. Sejam as teorias únicas, sejam as teorias menores, sejam as ciências menores. Por que eu estou fazendo toda essa conversa com vocês? Por que eu estou fazendo todo esse debate com vocês? Espero que esteja claro. Eu vou estar disponibilizando depois o PowerPoint a vocês, vou estar disponibilizando depois o material a vocês, provavelmente de manhã, antes da aula presencial nossa. Mas por que há essa conversa? Por que há essa discussão? E por que é tão pertinente a vocês toda essa construção desse conhecimento? Porque muitas vezes, apesar de termos educadores que vão falar em psicanálise, muitas vezes as pesquisas em psicanálise e educação, elas vão desconstruir aquilo que a pesquisa somente em psicanálise construiu. Talvez as pesquisas em políticas públicas, psicanálise, educação e violência vão desconstruir aquilo que o cara que é o pensador sobre as políticas públicas e educação haviam construído. Talvez nem desconstrua. Tá? Porque a nossa ideia não é desconstruir, não é ficar tentando falsificar a verdade do outro. Apesar dos alertas do Karl Popper, nós não temos a intenção de constantemente falsificar a verdade do outro. Nós queremos responder a uma pergunta: como isso acontece? Por que isso acontece? Por que há isso e não isso? E o que tipo de base teórica vai me ajudar a entender a essa dinâmica, a esse contexto e vai me ajudar a construir talvez respostas ou uma discussão ao redor dessa questão. Tudo bem? Então, talvez muitas vezes o que seja imposto como cartilinha, talvez muitas vezes o que seja imposto como verdade, vocês precisam ter um arsenal muito mais diversificado justamente para não acabar se tornando meros soldadinhos de uma determinada verdade. Que é isso muitas vezes o que a ciência faz com seus cientistas, torna soldadinho reprodutores de verdades já estabelecidas com umas diversificações muito finas lá na pontinha do galho. A nossa ideia não é construir um conhecimento arbóreo, ele já está sendo construído. O conhecimento arbóreo já existe. A nossa ideia, de novo, resgatar Deleuze e Guattari, a nossa ideia é nós pensarmos em algo muito mais de superfície, aquela grama que cresce e você não sabe onde essa grama começa e você não sabe onde essa grama termina, só que é uma grande interlocução entre essas raízes, entre esses pequenos galhos, entre essas pequenas folhas. É justamente o saber rizomático. Há alguns lugares onde essas folhas estão mais emaranhadas, que é justamente o que nos vai interessar, saber por que há esse emaranhamento de ciências, de conhecimentos, de acontecimentos, de fatos, mas também existe toda uma quantidade enorme de pequenos encontros acontecendo. O nosso mestrado é esse pequeno encontro entre educação, subjetividade e psicanálise.
as quais também nós vamos receber a influência de gestão, de formação de professores, de políticas públicas em educação, a questão da educação inclusiva, que não necessariamente é uma educação ligada à psicanálise, mas a psicanálise pode ajudar a entender as questões relativas à educação inclusiva, a formação de professores, como é que a psicanálise, a pedagogia, as questões sobre subjetividades vão discutir justamente a educação inclusiva ou a formação de professores. Então é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Para vocês não, talvez, neurotizarem muito a noção de que eu preciso construir um trabalho sobre psicanálise. Não, nós temos um mestrado em educação que necessariamente precisa discutir com aquilo que a psicanálise construiu, tá? Mas não é necessariamente ficar dizendo amém, ficar ajoelhando ou batendo palmas para tudo aquilo que a psicanálise diz. Talvez nada daquilo que a psicanálise diz sirva para responder aos temas com os quais nós estamos preocupados. Tá? Mas eu preciso dialogar com a psicanálise, mesmo para dizer onde ela se equivoca. Se é que ela se equivoca. E para isso vocês precisam dar um mergulho profundo no conhecimento, conhecerem bem sobre aquilo que ela traz, sobre quem está refutando, quem está concordando com quem ou quem está somando a perspectiva de alguém. Tudo bem? A psicanálise, ela atualmente, ela faz parte dessa miríade de ciências que compõem esse conjunto chamado pós-modernidade. O que nós estamos tentando fazer aqui é discutir a educação a partir das perspectivas que os estudos em psicanálise e educação estão trazendo. Tudo bem? Vocês podem dar um papel coadjuvante e um papel protagonista à psicanálise no trabalho de vocês, mas não necessariamente fazendo um trabalho de psicanálise. O nosso grande campo gravitacional é a educação e as escolas. Tá? Porque nós temos uma linha de pesquisa que é espaço escolar e a outra linha de pesquisa que é formação de professores e educação inclusiva. Ou seja, vocês têm que dialogar a escola, o espaço escolar. Aí sim, é o nosso grande platô, é a nossa grande área de intensidade sobre a qual irão dialogar outros campos. Campos que vocês carregam, que vocês trazem. Tem gente aí da arquitetura, tem gente aí da matemática, tem gente aí dos jogos, tem gente aí da psicanálise, tem gente aí da história, tem gente aí da educação física, tem gente aí de tudo quanto é campo. O que eu sugiro a vocês, para vocês também não perderem muito tempo estudando só outras coisas, o que vocês carregam, o que vocês trazem, o que vocês leram, como que o campo de vocês vai contribuir com a produção científica de vocês. Meu cachorro de 4 meses. Então são essas as questões com as quais vocês precisam justamente dialogar. Tudo bem? E justamente essa discussão sobre pós-modernidade e modernidade na ciência vai também ajudar a vocês a entenderem onde vocês estão se enfiando. Vocês são professores, vocês são educadores na maior parte. Tá? Vocês têm que trazer uma perspectiva do professor, do educador, do determinado campo de onde você trabalha. Como que se dá essa perspectiva? Como que se dá esse ponto de vista de vocês? Ponto de vista que não é opinião. Ponto de vista que é justamente a construção do saber que foi realizado a partir da trajetória que vocês trazem. Vocês não podem ser neutros na pesquisa e vocês também não podem recusar o sujeito. Se vocês recusarem o sujeito, mesmo que vocês não queiram escrever em primeira pessoa na tese, você pode escrever em primeira pessoa ou pode escrever em terceira pessoa. Ou primeira pessoa do plural, tanto faz. Agora, o que vocês não podem perder de vista é que vocês têm uma trajetória que constrói conhecimento. Que só vocês têm. Eu não sei o que vocês carregam. Eu não sei o que vocês trazem. Eu não sei o que vocês produziram, o que vocês fizeram. A questão nossa é, aquilo que vocês fizeram pode ser trazido como ciência, se dialogado com os referenciais teóricos, se dialogados com o campo com o qual nós estamos produzindo saber nesse mestrado em educação. Na semana que vem não teremos aula, feriado, 1º de maio, 2 de maio, emenda, tá? Não é para ter aula, tudo bem? Até onde eu sei não vai ter aula, tá? Mas se tiver também nós nos encontramos. Mas estou pensando lá para o dia 9 de maio, tudo bem? Eu vou dar uma aula um pouco mais técnica, um pouco mais teórica sobre a construção da dissertação, tá? Vou jogar na plataforma também
todas as orientações, mas como que nós vamos construir a dissertação passo a passo. Vou fazer um intermezzo, vou fazer um intervalo nessas discussões teóricas, justamente para ajudar a vocês a construir um projeto. Introdução, objetivo secundário, justificativo, metodologia, referências textos teóricos. Vocês terão que construir um materialzinho de 25 páginas para mim até o final do semestre. Tudo bem? Tem 2 meses, aí vocês fazem aí em 3 dias tranquilamente. Tá bom? Obrigado pela atenção, pela paciência. Nós estaremos conversando no sábado de manhã de forma um pouco mais próxima. E agradeço mais uma vez a atenção de vocês, tá? Juízo, se cuidem, fiquem em casa, não abusem, a coisa tá feia, tá ficando tudo feio. E se concentrem naquilo que vocês têm que fazer, que é justamente a dissertação de vocês, tá bom? Obrigadão, abraço, até a próxima.